o ser humano costuma escolher os seus mestres e os seus guias, que passam a ser referência para a sua vida e para as suas atitudes. Na maioria dos casos, o ser humano nem tem contato direto com esses mestres. Ele apenas lê seus livros, vê os vídeos disponíveis na internet e então se orienta por eles. Hoje em dia nós temos muitos mestres. Temos mestres e guias na política, na educação, na economia, nas religiões ou na religião e nas mais diferentes ideologias existentes. E não são os mestres que escolhem os seus seguidores, mas sempre são os seguidores que escolhem os seus mestres. Contudo, quando se trata da fé cristã, e eu não falo aqui de religiões, eu falo da fé cristã. Quando se trata da fé cristã, o caminho inverso é verdadeiro. É o Mestre Jesus quem escolhe os seus seguidores. Ser filho de Deus, ser filha de Deus, significa ter sido escolhido por Jesus. Você concorda com isso ou você acha que essa afirmação é exagerada? Então eu quero lhe convidar para juntos olharmos alguns textos bíblicos que apontam para esta bênção de termos sido escolhidos e chamados pelo Mestre Jesus, tanto para sermos seus filhos e filhas, como também para servi-lo. Ser escolhido e chamado pelo Mestre sempre acontece dentro de propósitos. Não é um chamamento qualquer, é um chamamento, uma escolha dentro de propósitos definidos. E eu quero reavivar isso, porque afinal aqui está um ponto central e básico da fé e da vida cristã. E eu vou tomar por base dois textos bíblicos, uma palavra de Jesus e uma palavra da Epístola de Paulo aos Efésios. Vou ler ambos os textos segundo a nova tradução na linguagem de hoje. O primeiro texto é o de João 15, verso 16. Dentro daquele momento em que Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. E então ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. São palavras claras do Senhor Jesus. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Nos escolheu para quê? Para que deem fruto e para que o vosso fruto permaneça. Resta-nos ainda perguntar que frutos são estes que devemos produzir? Sem dúvida, os frutos de uma vida de amor a Deus e ao próximo. Sem dúvida, os frutos de uma vida santificada, orientada e guiada pelos mandamentos de Deus. Mas, sobretudo, frutos do testemunho da fé cristã, que chamam e que levam outras pessoas até Jesus. Agora vamos ouvir o texto de Paulo aos Efésios. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Novamente, palavras bem claras. Observaram? A iniciativa é de Deus. Ele nos escolheu sem qualquer participação ou mérito humano. Ele nos escolheu mesmo antes de nascermos, mesmo antes da criação do mundo. E por que nos escolheu? Qual o motivo? O apóstolo responde, por causa do seu amor por nós e por toda a humanidade. E outra pergunta, por que nos escolheu? Com que propósito?
para sermos dele, para pertencermos somente a ele e nos apresentarmos diante dele sem culpa. E mais uma pergunta: como ele nos escolheu e nos chamou? Em Cristo, responde o apóstolo. Mas é aqui que uma pergunta nos deixa um tanto intrigados e inquietos. Se Deus chama e escolhe em Cristo, ou se Deus escolhe e chama em Cristo, por que nem todos são cristãos? Por que nem todos seguem a Jesus? Por que nem todos confiam nele? Ou será que Deus escolhe alguns e rejeita outros? Irmãs e irmãos, deve ficar muito bem claro para todos nós que Deus amou o mundo em Cristo. E o mundo inclui indistintamente todos. Todos são amados por Deus, conforme João 3,16. Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho por todos, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repito, o mundo inclui todos. Com a morte e a ressurreição de Cristo, o pecado de todos foi perdoado. A dívida de todos foi pago. A culpa de todos foi expiada. E por isso mesmo, agora o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Deus nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora um ponto importante. O convite, a escolha e o convite são feitos em Cristo. O convite é divulgado em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ou como orientou Jesus aos seus discípulos: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E este é o porém. Muitos ignoram e rejeitam o convite. Esta é a realidade. O próprio Senhor Jesus experimentou isso em relação aos habitantes de Jerusalém. Quando diante da cidade Jesus chorou e disse: quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Também Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, falando aos habitantes de Jerusalém e aos líderes religiosos, diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vocês resistem, está em Atos capítulo 7. Pois, irmãs e irmãos, tendo isso em mente, nós conseguimos compreender o que significa que Deus nos escolheu e nos chamou em Cristo. Porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aí também conseguimos entender aquela outra palavra de Jesus, quando Ele disse que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Isso não significa que Deus tem prazer de chamar muitos e então ficar selecionando. Significa que quem rejeita Jesus está rejeitando o convite, está desvalorizando a escolha. Mas onde então está a questão? Poderíamos citar várias coisas, mas cito especialmente uma. A razão humana, ela reluta em aceitar que o Jesus nascido em Belém, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é o verdadeiro Filho de Deus e único Salvador de toda a humanidade. O convite é feito insistentemente. E a fé vem pela pregação, pelo convite que é feito, mas há resistências. Muitos resistem. A resistência humana, de fato a resistência humana, ela também pode ser
ilustrada nas palavras do Evangelho, lido no culto de hoje. Ocasião em que Jesus chama seus primeiros discípulos. Os primeiros 2 tinham sido discípulos de João Batista. E quando Jesus apareceu, João os encaminhou para Jesus, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles seguiram a Jesus. Depois, um deles era André. Ele imediatamente foi falar com seu irmão Simão. Ele disse: Nós achamos o Messias. E levou seu irmão até Jesus. No dia seguinte, Jesus encontrou Filipe e lhe convidou: Segue-me. E Filipe o seguiu. Por sua vez, Filipe foi ao encontro do amigo Natanael. Ele disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos aquele de quem falam os profetas, Jesus de Nazaré. Só que Natanael, que também era conhecido pelo nome de Bartolomeu, questionou: De Nazaré pode vir o Salvador? Poderá sair alguma coisa boa de Nazaré? E Natanael precisou encontrar-se com o próprio Senhor Jesus. E esse encontro mudou sua vida. Observem que Pedro, André, Filipe seguiram a Jesus sem questionamentos. O convite lhes bastou. Já Natanael questionou. Por que ele questionou? Ele conhecia muito bem as profecias que dizem que o Messias deveria nascer em Belém. Por isso, quando lhe falam do Messias vindo de Nazaré, ele diz: poderá vir de lá o Messias? Alguma coisa boa pode sair de lá? Ou seja, Natanael precisou ouvir isso do próprio Jesus, precisou ver Jesus, porque Filipe simplesmente lhe disse: então vem e vê. Para de tirar tuas próprias conclusões, deixa de te firmar em tuas próprias conclusões e vem ver e ouvir Jesus. E aí seguiu-se um encontro maravilhoso que mudou a vida de Natanael. Jesus estava com um grupo de seguidores quando Natanael veio ao seu encontro. Vendo Natanael, Jesus falou em voz alta para que todos, inclusive Natanael, pudessem ouvir. Eis aí um verdadeiro israelita. Nele não existe dolo. Ele é um sujeito autêntico. E Natanael se assustou com isso e perguntou: Senhor, de onde me conheces? Como que dizendo: nós nunca nos vimos. Como tu me conheces? E aí Jesus lhe disse: Natanael, antes de Filipe te convidar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E essa palavra de Jesus mexeu com Natanael. Eu acredito que lá debaixo da figueira, talvez Natanael estivesse remoendo seus problemas, suas preocupações, suas incertezas ou suas dúvidas. E então quando Jesus lhe diz: eu te vi lá, Natanael entendeu: ele me conhece. Ele sabe o que se passa na minha vida. Ele conhece os meus problemas, minhas dúvidas, minhas angústias e incertezas. Ele é o Filho de Deus. Por isso, diante disso, exclamou o Mestre: o Senhor é o Filho de Deus. Para algumas pessoas, o convite para seguir Jesus basta. Já outras pessoas, ou a conversão na vida de outras pessoas, é marcada por contornos especiais e às vezes até dramáticos. O importante é que o convite continue sendo feito. E esse é o fruto que o nosso Mestre Jesus espera de nós. Fazer com que o convite chegue às pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: agora é o dia da salvação. Esse é o tempo apropriado. Hoje é o dia da oportunidade. Fazer o convite de Jesus chegar às pessoas. Segue-me. Para concluir, quero lhe dirigir uma palavra bem especial, especialmente
a partir das palavras do Salmo 139. Talvez você também se encontre debaixo da figueira, ou talvez trancado no seu quarto, ou no leito por causa de uma enfermidade, ou enrolado com muitos problemas, incertezas e preocupações. Acho que era mais ou menos isso que estava acontecendo com Natanael. E aí, a grande palavra de Jesus: eu te vi. Essa é a palavra que dirijo também a ti, é a palavra de Jesus. Eu te conheço. Eu conheço a tua vida, conheço teus problemas, tuas lutas, tuas incertezas, tuas dúvidas, tuas preocupações. No Salmo 139, verso 5, está escrito: Senhor, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tu me conheces, tu estás comigo. Esse é o teu Mestre Jesus, que te escolheu e que te chamou. Confia nele, segue-o, serve-o. Amém. Eu diria, serve-o também com tuas ofertas, porque essa é uma grande oportunidade de também proporcionar que o Evangelho continue sendo anunciado a todo mundo. Então, serve o teu Mestre também com tuas ofertas alegres, voluntárias e generosas. Nós agora vamos cantar o hino que nos mostra mais uma vez que Deus nos amou, que Deus nos escolheu e que Deus está conosco. Cantemos.